interação de Yukawa, ela mexe na quiralidade. É psi-left barrado, psi-right φ, mais psi-right barrado, ela mistura as quiralidades, psi-left φ. Só que para o verbo de Majorana, psi-right barrado é a mesma coisa que o psi-left. E o psi-left barrado é a mesma coisa que o psi-right. Ou seja, o psi-left vai ser que é psi-right, psi-right. Então, dá acoplamento de Yukawa para verbo de Majorana. Mas, vamos lá, a gente quer chegar no lambda F4. Mas aí lembrando o seguinte, se a gente pega a ação toda, nós temos lá, o campo F, ele é auxiliar. Então eu vou fazer a variação em relação a F estar. Então a equação de movimento para F vai ser, o primeiro termo vai me dar F. O segundo termo a gente já viu, mais VF. Na verdade, estou variando em relação a F estar. Então, eu tenho que pegar o conjugado complexo desse aqui, que é o Mi, F estar, e Mi, psi-left barrado, psi-left barrado. Então, psi-left barrado, psi-left, psi-left, psi-left. Então, quando eu variar em relação ao Φ estar, vai aparecer aqui, ao F estar, perdão, variar em relação ao F estar, vai aparecer aqui o Φ estar. E quando eu variar em relação ao F estar, vai aparecer aqui o lambda Φ estar ao quadrado. Então a gente está vendo o seguinte, a interação, ela trouxe um termo novo para a equação do campo F, que é o campo auxiliar, que ficou menos Mi Φ estar, menos lambda, vamos dizer assim, Φ estar ao quadrado. Agora, se nós retomamos a equação do campo escalar, variando em relação a Φ estar, aquele primeiro termo cinético lá vai dar lambertiano de Φ, variando em relação a Φ estar. Variando em relação a Φ estar, isso aqui vai ficar mais Mi F estar. E variando em relação a Φ estar, aqui, isso aqui vai me dar mais lambda, variando, que era o termo era F estar Φ2. Então vai dar o termo aqui mais lambda, variando em relação a Φ estar. Lambda variando F estar. Lambda Φ2. É isso? Deixa eu ver se eu fiz besteira aqui. A gente multiplicar. Ficou isso aqui. É lambda Φ2F e lambda Φ estar ao quadrado F estar. Quando eu variei em relação a Φ estar, perdão, eu produzo o termo 2 Φ estar, apenas o fator, lambda Φ estar F estar. A gente vai produzir aqui lambda Φ estar F estar. Vai ser a equação de campo para que ela engorda quando eu variar em relação a Φ estar. E aí agora eu sei que a dinâmica do campo F me deu isso, a propagação do campo F me deu isso aqui. Então eu vou produzir um termo aqui que vai ser mais Mi, então, ou seja, esse termo aqui vai produzir o termo F estar, vai me produzir aqui o Φ. Então, da lambertiano de Φ. Aí esse termo aqui, só vamos tirar o conjugado complexo para ficar aparecendo. Vai aparecer da lambertiano de Φ. Aí esse termo aqui vai aparecer menos Mi2Φ, que é o termo de massa. Depois vai aparecer esse termo aqui, que é menos Mi lambda Φ2. Depois vai aparecer esse termo aqui, que é mais lambda Φ estar. F estar, que é menos Mi Φ. Vou botar aqui, tá? Menos Mi. Vou botar aqui tudo aqui. Menos Mi Φ, menos lambda Φ2. Igual a zero. Então, olha só, já ganhou essa equação de Klein-Bor. Da lambertiano, propagação. Termo de massa. Aqui, esse termo aqui produziu para nós, cara, esse termo aqui veio da onde? Não, veio daqui. Menos lambda Φ, não, aqui perdão, aqui eu fiz besteira. Aqui quando eu botei esse Φ estar, aqui é menos lambda Mi Φ3, Φ2, né? É Φ2, perfeito. Então, esse termo aqui, ó. Esse termo aqui é Mi vezes Φ estar, dá esse aqui, e Mi vezes esse pedaço aqui, dá esse aqui. Depois esse termo aqui. Então esse termo aqui produziu lambda Mi Φ estar Φ, e esse termo aqui produziu lambda ao quadrado Φ estar Φ2. Então, na equação de campo, isso. Então, esse termo aqui é o termo de massa. Que
quer dizer, a equação de campo, isso significa que no lagrangiano o que eu tenho, né, é o φ estar vezes isso. Então, φ estar está no mediano de 2, φ estar aqui, que é o termo de massa, lambda mi φ estar φ2, lambda mi φ estar ao quadrado φ e lambda φ estar φ2. Esse termo aqui, bom, isso aqui, se é cúbico na equação de campo, é quártico no lagrangiano. Como essa equação foi obtida derivando em relação a φ estar, isso está me mostrando que isso aqui é justamente a forma na equação de Klein-Gordon desse acoplamento φ estar φ ao quadrado. Quando eu faço o princípio variacional aqui em relação a φ estar, vão aparecer 2 φ's e 1 φ estar. Esse termo aqui, ele é cúbico, ele é mi lambda φ estar vezes φ2. Quando aparecer aqui o φ estar, se está aparecendo φ2 no lagrangiano, é porque na equação de campo, se está aparecendo φ2 na equação de campo, é porque ele deveria ser φ estar φ ao quadrado no lagrangiano, que é um termo de acoplamento super renormalizável. Então, o que a gente está dizendo com isso? A gente está dizendo, deixa eu apagar isso aqui, que aquele acoplamento de 3 supercampos quirais no superespaço, ele vai gerar para nós, na forma direta, quando eu projeto isso aqui em componente, não fica claro que eu tenho o φ4, fica claro que eu tenho lambda, a gente botou aqui, φ estar, lambda φ2F, obrigado. E o termo que vai ser lambda, φ. Só que, após as equações de campo, iterando as equações de campo e usando a equação de campo para o F, que não é dinâmica, mas que me fixa algebricamente o campo F, essa interação aqui, ela vai gerar 2 tipos de interação. Ela vai gerar uma interação que é lambda, que é o que eu estou procurando, φ estar φ ao quadrado, e vai me gerar uma interação que vai ser lambda mi φ estar ao quadrado φ. Claro, mais o conjugado complexo dela. Mas é a interação do tipo lambda φ3, que é uma interação super renormalizável, porque a constante de acoplamento aqui tem dimensão de massa. Então, é uma interação super renormalizável. Mas eu gero a interação φ4 e gero o termo tipo Yukawa. Quer dizer, é Yukawa para Fermi de Majorana, escrito na representação de Weig. Eu tinha falado com você, nós estamos aqui o tempo todo trabalhando com Fermi, seja Dirac, Majorana, não importa, na representação de Weig. Então, esse termo aqui é o típico termo de acoplamento de um Fermi de Majorana na representação de Weig. Tem acoplamento de Yukawa de um Fermi de Majorana na representação de Weig. Então, essa interação no superespaço, ela é capaz de me gerar a interação lambda φ4. Deixa eu só colocar uma coisa fácil, rápida para vocês, que a gente pode fazer isso também sem consultar as equações de campo, que é o seguinte: vamos olhar só o lagrangiano quártico. Por favor, você ter ganhado essa interação φ3, não é o que você não queria? Não, a φ3 ela é renormalizada. Quer dizer, o que a supersimetria está me dizendo é o seguinte: ao gerar a interação renormalizável φ4, você também gera uma interação super renormalizável que é φ3. Porque a interação φ3 no espaço de Minkowski, ela é uma interação super renormalizável. Por quê? Se você pegar um acoplamento do tipo G, campo de Klein-Gordon, terceira potência, esse cara aqui tem dimensão 3, então esse cara aqui tem que ter dimensão de massa. E constante de acoplamento com dimensão de massa positiva, ela dá super renormalizabilidade. Massa negativa dá não renormalizabilidade. Então, e essa interação é natural que ela apareça. Se vocês se lembrarem bem lá na teoria de Salant-Schweiber, nós não colocamos interação φ3 no lagrangiano de partida. Quando a gente pega o potencial de Yukawa, no potencial de Higgs, perdão, ele é φ estar φ ao quadrado. Quando a simetria é quebrada espontaneamente e você precisa se localizar em termos do vácuo do φ, você gera no modelo padrão uma interação φ3. Ela aparece pela quebra espontânea da simetria. Então, a interação φ3 em 4 dimensões, ela é uma interação que muitas vezes é gerada ela é gerada
por correção ou por quebra de simetria, no caso da supersimetria, ela é gerada porque o escalar ganha massa. Se eu tivesse uma teoria de escalar sem massa, se a massa μ fosse igual a zero, esse termo aqui seria zero. E é esse termo aqui que interfere com esse, quando eu pego o quadrado para formar o termo φ3. Então, se não tem massa, quer dizer, o modelo de verso mínimo sem massa, ele não gera essa interação cúbica, ele só gera a interação quádrica, φ estar aqui ao quadrado, tá certo? Só uma coisinha que eu quero mostrar para vocês, que não precisa nem olhar as equações de campo. Se a gente olhar só a ação, vamos olhar só no setor de campos auxiliares. Vou produzir aquele termo lá, F estar F. Vamos colocar ele aqui. Olhar só os campos auxiliares. Aí produzir esse termo aqui, mais μ φF. Mais o conjugado complexo dele, φ estar F estar. Depois produzir esse termo aqui, mais lambda, φ2F. E o conjugado complexo dele, mais lambda, φ estar ao quadrado, F estar. Isso aqui é o termo da ação. Depois, claro, eu derivei, faço a variação em relação a φ estar, tiro a equação para φ. Faço a variação em relação a F, tiro a equação para F estar. Mas a gente pode observar aqui o seguinte, ó. Esse termo aqui, eu poderia escrever assim, vamos dizer que eu coloque esse F aqui no fatório, né? Por exemplo, esse F aqui. Eu poderia escrever esse termo assim, ó. F estar menos μ F menos lambda φ2 que multiplica F mais μ φ menos lambda estar ao quadrado. A questão é, vamos pegar que a gente tem esse polinômio, se a gente escrever esse termo só, esse termo aqui vai ficar F estar F. Depois, esse termo aqui, ele vai gerar F estar, μ φ estar, F estar. Né? Então, esse termo deve ser mais. Depois, esse termo aqui, ele vai gerar F estar, lambda, φ estar ao quadrado. Tá bom? Depois, então, esse primeiro termo aqui gera isso aqui. Depois, eu vou gerar esse termo aqui, que é μ menos μ φ F. Né? Peraí, pessoal. Então, vamos ver aqui uma coisinha só, provavelmente aqui. Tem que fazer o seguinte, perdão, vamos colocar, tá certo, se a gente colocar lambda φ3, né, tá certo, provavelmente, deve ter uma fatoria aqui, deixa eu ver se vai ser necessário ou não. Porque, quer dizer, eu estou querendo só ver um modo mais prático de escrever isso aqui, quer dizer, escrever esse termo aqui como sendo F estar F, tá? Quer dizer, esse produto pela soma, pela diferença, deixa eu ver aqui, quando eu somo o conjugado complexo desses, já sei o que pode estar acontecendo, tá certo, deixa eu ver, é isso aqui, ó. Nosso campo φ tem essa forma aqui, φ, botar aí, mais θ, psi, mais θ2, tá certo. Nós vamos gerar só os termos em θ, nós vamos querer trabalhar só com os termos em θ2, então nós elevamos isso aqui à terceira potência. Tá certo. Então, nós produzimos o termo φ3, que não vai contar para nós, porque nós vamos pegar só os termos que tenham dois tetas. Né? Então, vamos pegar esse termo aqui, que é φ2, θ2F, tá certo. Então, já sei o que deve estar acontecendo. Que é automática. É porque nós, só o seguinte, eu fiz esses termos aqui só esquematicamente. Eu não prestei atenção em todas as anticomutações que a gente tem que ter nos tetas, mas o que vai acontecer aqui é o seguinte, esses termos aqui, ó, aparecem com sinal menos, automaticamente vai acontecer isso. E esses aqui vão aparecer com o sinal mais. Deve ser isso aqui. Então eu botei. Esse termo aqui é real. Tá certo. Então quando nós fizermos esses produtos aí, só para ter certeza que a gente vai poder produzir alguma coisa assim. F estar menos lambda φ menos μ φ menos lambda φ2, que multiplica o conjugado complexo dele. F menos μ φ estar menos lambda φ estar ao quadrado. Então, isso pode ser assim. A gente produz esses termos todos aqui com sinal menos. Tudo assim. Perfeito. Então, é isso. É só porque eu não prestei atenção. Então, no ensinar. Só que está acontecendo assim. Então, eu consigo reduzir esse termo aqui a isso aqui. E aí, é claro,
esse termo aqui vai reproduzir todos esses termos, mas vai gerar termos novos, mas vai gerar um termo que vai ser mi-φ mais lambda φ2 que multiplica mi-φ estar mais lambda φ estar. Eu estou fazendo o seguinte, é simplesmente completar o quadrado, pegar todo o termo quadrático e linear em f e f estar e mostrar que esse termo pode ser reconduzido a essa forma, mas claro, eu preciso compensar com isso, quer dizer, quando eu multiplicar aqui e aparecer, que isso aqui eu vou ter isso aqui vezes isso aqui, que não tem aqui. Então eu desconto aqui, eu coloco esse termo aqui sob a forma desse quadrado menos esse termo. O que eu estou fazendo na verdade? Eu posso redefinir esse campo aqui e dizer que esse f vai ser isso aqui, f menos mi-φ estar menos lambda φ estar ao quadrado. Ou seja, eu produzo esse termo aqui vezes esse. Isso aqui eu chamo de um f, então esse termo aqui vai ficar simplesmente f estar f, menos esse termo aqui. E aí eu redefini um campo. A partir desses campos aqui, eu redefini esse campo, mas esse campo só aparece quadraticamente. Então, ele é um campo, aí eu tiro a equação de movimento para ele, dá f igual a zero. E me sobra isso aqui. Então, esse termo aqui é o termo que vai produzir as interações. Quer dizer, na ação, eu já vou ver os termos diretos de φ estar, φ ao quadrado. Então, a observação importante é a seguinte, é que essa constante de acoplamento do φ, ela vai aparecer com lambda φ2. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Então, o resultado final dessa, quer dizer, olhando pelas equações de movimento ou olhando por essa, vamos dizer assim, por essa quadratura, eu simplesmente pego todos os termos que são quadráticos em f e f estar e reescrevo sob a forma de um termo quadrático, de uma gaussiana, como se fosse isso aqui, menos mi φ menos lambda 2 que multiplica f estar menos mi φ estar menos mi f estar menos lambda φ estar ao quadrado. Muito bem, então pego esse termo aqui e vejo que esse termo aqui vai gerar para nós a interação φ3, que é lambda mi φ estar ao quadrado φ mais lambda mi φ estar φ2 φ estar vai me gerar o termo que vai ser lambda 2 φ estar φ ao quadrado e vai me gerar o termo de um cálculo que vai ser lambda psileft φ mais lambda psileft estar esse aqui é o acoplamento de Yukawa para o fermo de Majorana. Só observação, o acoplamento φ4, ele é o quadrado do acoplamento de Yukawa. Então, a supersimetria, que ela me diz é o seguinte, quando nós supersimetrizamos a interação lambda φ4, o que nós estamos obtendo é uma interação de Yukawa, que vai aparecer na forma lambda, psi barrado, psi φ, para um fermo de Majorana. Só que a interação lambda φ4, na verdade, aparece com essa constante de acoplamento ao quadrado. Ou, se quiser, eu posso colocar aqui raiz quadrada de lambda e dizer que isso aqui é o lambda estar aqui ao quadrado. O que a gente estava dizendo é isso. Se a gente coloca essa constante de acoplamento aqui, o acoplamento φ4 aparece com ela ao quadrado. E o acoplamento de Yukawa aparece com ela a primeira potência. Tá? Então é isso que, mas digamos, a constante de acoplamento é a mesma. Só que a supersimetria me diz que a constante de acoplamento de Yukawa está ligada com a constante de acoplamento φ4 por essa relação. Então sai automático. E claro, eu tenho uma interação φ3, que é lambda mi φ estar, por exemplo, φ ao quadrado, onde a constante de acoplamento, ela depende da constante de acoplamento de Yukawa e me traz a massa tanto do φ quanto do psi. Então, quer dizer, a supersimetria, ela me coloca relações que, se eu quisesse, eu poderia ter uma teoria renormalizável, independentemente de supersimetria, com uma constante de acoplamento aqui e uma outra aqui. E uma outra aqui, vou chamar aqui de G'. Só que a supersimetria me diz o seguinte, se eu quiser supersimetrizar a interação φ4, eu ganho a interação de Yukawa e ganho a interação φ3 de tal maneira que
a constante de acoplamento do Φ4, ela é o quadrado da constante de acoplamento de Yukawa, e ela é ligada à massa da parte do campo e à constante de acoplamento Φ4. Tá? Então, existe essa relação. A constante de acoplamento do Φ4, ela tem uma relação, ela é o quadrado da constante de acoplamento de Yukawa, e ela é o quadrado da constante de acoplamento que está no acoplamento Φ3. Está claro? Está em jogo? É justamente isso que acontece quando você falou que dá amarra nas massas e na supersimetria. Não, isso. Quer dizer, a supersimetria, ela amarra muito. Ela diz, quer dizer, o que a gente pode pensar, o que é o modelo de Veso-Mino, então? O modelo de Veso-Mino, vamos dizer assim, seria a versão supersimétrica de todos os acoplamentos possíveis de matéria em 4 dimensões, que são renormalizáveis e superrenormalizáveis. Se você, pronto, não sabe nada de supersimetria, mas sabe um mínimo de teoria de campo quântica de campo, a gente sabe quais são as interações renormalizáveis para o setor de spin 0 e spin meio que eu posso escrever em 4 dimensões. Então a gente sabe a interação quártica escalar, a interação de Yukawa, que é férmio, rotação psi barrado, psi, escalar. Essa interação Yukawa, quadrática no férmio, linear no escalar. E uma interação do tipo escalar a terceira. Só que aqui, a constante de acoplamento aqui é adimensional, a constante de acoplamento aqui é adimensional, vamos colocar y de Yukawa, e a constante de acoplamento aqui tem dimensão de massa. Essa constante de acoplamento aqui tem dimensão de massa. Só que são constantes de acoplamento soltas. O que a supersimetria me faz é dizer, o modelo de Veso-Mino nada mais é do que um modelo supersimétrico que engloba essas 3 interações num único sistema. Por quê? Porque o modelo de Veso-Mino é baseado no supercampo φ. O supercampo φ tem um escalar e um férmio. Então, o escalar pode ter interação quártica, o escalar pode interagir com o tipo Yukawa com o férmio, e o escalar pode ter interação cúbica. Só que a supersimetria me diz o seguinte, se essa constante de acoplamento aqui é y, que é a constante de acoplamento escalar, então a constante de acoplamento do puro escalar, ela vai ser y2. Então, quer dizer, a constante de acoplamento Φ4 nada mais é do que o quadrado da constante de acoplamento de Yukawa. A constante de acoplamento de Yukawa, ela é y. E a constante e o acoplamento do escalar cúbico, ele vai ser a própria constante de Yukawa vezes a massa, vamos dizer, do escalar. Se o escalar tiver massa 0, essa interação nem aparece. Mas se o escalar for massivo, essa interação carrega a escala de massa do escalar. Então é isso que é o modelo de Veso-Mino. Ele reúne essas 3 interações num único Lagrangiano, essas 3 interações simultaneamente desses campos, mas com as constantes de acoplamento amarradas e a massa também. Se nossa teoria não fosse supersimétrica, fosse apenas renormalizável, essas constantes de acoplamento seriam completamente soltas. Mas a supersimetria, justamente, o papel da supersimetria é amarrar muito os parâmetros de um sistema. Até por isso, né, que muitas vezes as teorias supersimétricas elas são mais passíveis de levar a regimes caóticos, porque elas amarram muito as constantes de acoplamento. A gente sabe que para ter um comportamento não caótico, muitas vezes a gente precisa estabelecer relações muito severas entre as constantes de acoplamento. Como a supersimetria amarra muito essas constantes, eu perco a liberdade de mexer com as constantes de acoplamento à vontade. E aí, muitas vezes, a supersimetria, ela dá uma teoria muito certinha, de tal maneira que se você violar um pouquinho as relações entre as constantes de acoplamento, teu sistema pode evoluir para um regime caótico. Então, o papel da supersimetria, justamente, é organizar muitos parâmetros. Até por isso que a renormalização com a supersimetria melhora muito. Por quê? O que significa parâmetros muito organizados? Se você faz a renormalização, ou seja, você inclui os efeitos quânticos, e esses efeitos quânticos respeitam a supersimetria, então esses efeitos quânticos também vão sair organizadinhos
para organizar, para poder manter as relações entre essas constantes. E aí você, com isso, elimina a possibilidade de ter certas divergências. Então, as teorias supersimétricas, em geral, elas têm um comportamento muito melhor no ultravioleta, justamente porque as constantes de acoplamento não são soltas, elas são muito amarradinhas. Quer dizer, na verdade, no modelo de Vesuviano, existe uma única constante de acoplamento independente, que é a constante de acoplamento de Cauchy. A partir dela, a interação Φ4 tem essa constante de acoplamento, e a partir dela e da massa, a constante de acoplamento da interação Φ3 tem esse parâmetro de acoplamento. Então, na verdade, eu tenho uma única constante de acoplamento e uma única massa, que é a massa do escalar, que é igual à massa do ferro. A massa do Φ é igual à massa do Ψ. Então, a supersimetria amarrou bem uma constante de acoplamento e um parâmetro de massa. Então, se o processo de correção quântica, o processo de quantização não viola a supersimetria, eu vou ter, as correções quânticas, elas vão ser tais que elas vão manter essa relação. Então, alguns infinitos desse processo desaparecem por isso. Então, por isso que é sempre razoável que a teoria supersimétrica seja uma teoria mais renormalizável, ou até tendendo a ser mais finita do que uma teoria sem supersimetria, tá certo? Ao mesmo tempo... Mas, na partida, você cai em regimes caóticos mais fácil, né? Como? Você cai em regimes caóticos mais facilmente. Pois é, você pode correr o risco de ter mais regimes caóticos, exatamente. Então, essa aqui é um pouquinho, vou dar um intervalinho agora, né? Aqui é quase 2 horas, e vou dar um intervalinho para a gente retomar. Mas eu estou só querendo então, fechar isso aqui. O modelo de Vesuviano é aquele modelo supersimétrico mínimo. Um único supercampo, um escalar complexo e um Fermi de Weyl, que pode, claro, se reverter, quer dizer, o Fermi de Weyl, ele pode ser Weyl se não tiver massa, mas se tiver massa, ele se torna um Fermi de Majorana com massa de Majorana. A massa de Majorana é uma massa diferente da de Dirac, porque ela não precisa da parte right, ela precisa só da parte left, porque a parte right já é o conjugado de carga da parte left. E aí, as interações que aparecem são as interações renormalizáveis e super renormalizáveis de 4 dimensões. Φ4 e o Kawa e Φ3. Então, esse é o resumo do modelo de Vesuviano. Isso não é ainda uma teoria de gauge, que falta agora. Se eu quisesse fazer o próximo passo, quer dizer, quais são as teorias renormalizáveis que nós conhecemos em 4 dimensões? Lambda Φ4 e o Kawa, QED, que é a teoria de gauge abeliana, e Yang-Mills. Fora disso, nós não temos outros exemplos de teorias renormalizáveis em 4 dimensões. Modelo sigma não linear é não renormalizável, Gross-Neveu é não renormalizável, Tiring é não renormalizável. Quer dizer, o que a gente tem de modelos renormalizáveis em 4 dimensões são esses: Φ4 e o Kawa, Φ3. QED, quer dizer, ou seja, uma interação de gauge abeliana, e Yang-Mills, interações de gauge não abelianas. É o que a gente tem. Então, está faltando para nós agora seria, quer dizer, depois de trabalhar um pouquinho mais no modelo de Vesuviano, seria olhar o que seria QED. Como agora eu introduzo o fóton e como agora eu coloco o fóton para interagir com esses campos escalares carregados. E aí agora, a transição vai ser essa. Um único supercampo, ele contém só o psilete. Então ele no máximo pode representar um espinor de Weyl, ou de Majorana. Eu não consigo parte Weyl. Se eu for para o conjugado de carga dele, conjugado hermitiano dele, perdão, eu vou ter o left star, que é equivalente ao right, mas aí esse right está ligado ao left. Então, para eu ter um supercampo, para poder construir um campo de Dirac, eu preciso de um fermion left e de um fermion right que sejam completamente independentes. Então, o fermion left vive num supercampo quiral e o fermion right vive num supercampo antiquiral. Então, eu vou ter que introduzir o campo quiral com o seu correspondente complexo conjugado e um campo antiquiral com o seu complexo conjugado. Porque eu preciso de dois férmions quirais independentes, um left e um right. Porque aí, com psilete e com right, eu consigo formar aqui um férmion que é Dirac. Não corro o risco de formar só um férmion de Majorana. Então, para fazer a QED, nós vamos precisar de 2 supercampos distintos. Um quiral e um antiquiral. Não tem como, porque é o único jeito de eu pegar um fermion left e um fermion right. Certo? Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco disso, certo?
Mas aí você vai acabar tendo duas questões de acoplamento agora ou você ainda vai amarrar uma ou outra? Boa pergunta. Porque no Vamos caso. ver se vocês já conseguem, vão pensar. Porque eu não sei se eu estou. Não, tá bom, não. Eu acho que você deveria conseguir amarrar justamente para você ter o ferro de Dirac você ter amarrado com a mesma questão de acoplamento. Quer dizer, o ferro de Dirac ele vai ter o quê? Ele vai ter interação eletromagnética com o fóton. Vamos colocar assim. Então, vamos dizer, em princípio, quer dizer, tem uma constante de acoplamento de gate. Constante de acoplamento do Dirac. Porque eu tenho que, para eu reproduzir a QED, o meu ferro de Dirac tem que se acoplar com o fóton com a constante E, estrutura fina, o E, né? O famoso E. Agora, eu posso ter acoplamentos, talvez, vamos dizer assim, o meu ferro de Dirac, ele é parceiro de um escalar complexo. Esse escalar complexo também é carregado, então ele também vai interagir com o fóton. Então ele deve ter a mesma constante a constante de gauge. A constante de acoplamento de gauge deve ser a mesma, porque ela é universal. Agora a pergunta é, e o campo escalar, quando ele auto-interage? Ele produz uma interação Φ4 que não tem nada a ver com a interação de gauge. É uma interação típica. A pergunta é, essa interação que é completamente fora do setor de gauge, será que a supersimetria vai amarrá-la também à interação de gauge ou não? Essa é a questão. Acho que você pensar no intervalo, não vai pensar no intervalo, você vai fazer um lanchinho, né? Mas quando você voltar do intervalo, você vai ver que você já tem a resposta para isso. Tá? A gente vai argumentar antes de fazer o cálculo, tá certo? Tá legal? Então vamos, são 6 e 5, a gente retoma 6 e 20. E aí a gente vai até mais ou menos 7h30.